Desmistificar uma coisa. O tempo não é igual para todo mundo. Você pode me dizer, todo mundo tem 24 horas por dia. Mas, se você perguntar para uma mãe que está em casa, se as 24 horas dela é igual de um adolescente, ou se as 24 horas desse adolescente é igual de um empresário, se é do empresário é igual de um empreendedor, se do empreendedor é igual daquele bilionário que você vê na televisão, as 24 horas elas são distribuídas diferente para cada tipo de pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque na maioria das vezes as pessoas se ocupam demais com 1 milhão de coisas. Fazem 1 milhão de coisas e desses 1 milhão de coisas se ocupa o dia inteiro. Faz 1 milhão de coisas e quando uma coisa dá certo, ela não sabe nem qual foi a coisa que deu certo. Então ela se sente satisfeito porque teve um resultado bom, então começa tudo de novo, a tirar para um monte de lado, a estudar, a trabalhar, a tentar fazer alguma coisa extra, a tentar investir, começa a fazer tudo de novo e não sabe de onde veio aquele resultado bom. Porque na nossa mente está embutido um pensamento que chama assim, resultado é igual a esforço. Então, se você se esforça muito, você tem um bom resultado. E não é isso necessariamente. Nem todas as pessoas que se esforçam demais, que chegam em casa exaustos, eles têm os melhores resultados. E às vezes isso é até o contrário. Às vezes a pessoa que se desgastou menos, ela teve o melhor resultado. Porque ela estava melhor consigo mesma. Porque ela não estava exaurida por estar atirando para todos os lados. Olá a todos, e hoje eu quero falar sobre o princípio de Pareto 80-20. Porque eu falei que o tempo não é igual para todo mundo e que a gente se enche de ocupações e atira para todo lado e não sabe de onde vêm os resultados bons da vida e não sabe de onde vêm os resultados positivos. Por quê? Porque a gente não entende qual que é a relação entre o que a gente faz e o que a gente recebe de positivo. O que a gente faz e aquilo que realmente nos dá alegria, aquilo que nos traz resultados. Isso pode ser em relação a dinheiro, o que a gente faz que entrega resultado? Ou em relação à satisfação, o que nós fazemos que nos traz satisfação? A regra 80-20 de Pareto é praticamente que 80% do nosso resultado vem de 20% das nossas atividades. E isso deixa muito claro as coisas que são inúteis. Mas eu não consigo entender. Um exemplo melhor do que esse. Pense no teu guarda-roupa, tem 100 peças de roupas. E durante o ano inteiro você para e pensa, poxa vida, eu usei apenas 20 peças dessas 100 que eu tenho. Ou se você olhar para os teus sapatos, ou se você olhar para os teus resultados da tua empresa, tudo aquilo que você vende, vende 20% dos produtos que você vende. Então tem 20%, de 100 produtos, você tem 20 produtos que são produtos que realmente vendem muito. O resto são coisas supérfluas, são que talvez sejam desprezíveis, né? Você possa substituir por outras coisas, não faz tanta diferença. E entendendo isso, entendendo que 80% das coisas que a gente faz, ou 80% dos nossos resultados vai vir de 20%, nós temos 80% de outras coisas que a gente precisa se desapegar. Lembra do exemplo que eu falei que a gente atira às vezes para muito dos lados e quando vem um resultado bom a gente volta a alimentar tudo de novo porque a gente acha que fazendo tudo aquilo, se desgastando tudo aquilo, a gente tem aquele resultado bom e que talvez aquele resultado bom ele não vem de 80% de tudo aquilo que a gente fez não deu aquele resultado, mas apenas 20%. A gente precisa analisar o que a gente faz, o que eu tô fazendo que tá me trazendo essa sensação boa.
O que eu estou fazendo que está me trazendo esse resultado? E será que, se a gente olhar para os nossos negócios, o que eu estou investindo meu dinheiro? Vamos olhar em escalas. Vamos começar. Pra gente, o que eu estou fazendo que me deixa bem espiritualmente, fisicamente, com a minha família? Quais são as coisas que a gente faz durante o nosso dia que está deixando a gente bem? Será que a gente precisa focar mais nos exercícios para melhorar o nosso corpo, a nossa alimentação? Tem 20% de alguma coisa que dá-nos os resultados, segundo a lei de Pareto. E 80% dessas outras coisas são irrelevantes. E isso é o exercício de desapegar. O que a gente precisa desapegar? Quais são as atividades que a gente pode deixar de fazer para fazer aquelas que trazem mais resultados? Nossa vida familiar, o que realmente a gente faz que nos une, que nos deixa forte, que traz boas influências para a nossa casa, para a nossa família, para quem nós somos? E quais são as coisas que a gente precisa desapegar? Para o nosso trabalho, se você é funcionário, se você trabalha para alguém, procure entender quais são as atividades que realmente você tem, que você gera valor, que você agrega valor, quais são as atividades que você faz que é a sua competência máxima e tente melhorar elas. Tente ser um profissional excepcional nisso. A gente já fez aqui um vídeo sobre o over delivery, que é aquela pessoa que entrega mais do que é pedido. Se você entende qual é a tua função, aquilo que gera valor na sua pessoa ali, trabalhando para alguém, então melhore ainda mais isso, entregue mais valor em cima disso. Se você é um empresário, entenda que a maioria dos empresários, ele tem, a maioria, se não tem, já teve, ou se não teve, vai ter um momento em que vai se sentir preso, aprisionado pela sua empresa. Vai se sentir um escravo do seu negócio. Porque a sua responsabilidade é tão grande, você quer fazer tudo, você quer estar olhando tudo e não percebe que você, como empresário, você tem uma responsabilidade de fazer apenas uma coisa direito, que é governar. Governar a tua empresa. Ah, mas é apenas uma coisa? É. Você não precisa ser o melhor em todos os departamentos. Você precisa colocar as pessoas certas em cada departamento. Você precisa descobrir dentro dos seus funcionários quem são as pessoas certas para cada departamento. Eu lembro que uma vez na faculdade, quando a gente está terminando, fomos fazer o teste de aptidão para saber qual é a área que a gente ia seguir, qual é aonde a gente aplicar mais energia. E eu lembro que um professor me chamou de lado e disse assim: olha, independente do negócio que você for querer, independente da área que você for querer, você tem que ser um bom gestor. E isso me fez parar e pensar, tipo assim, como assim? Eu achei que ele ia falar, não, você tem que abrir uma startup, você tem que fazer esse negócio, você tem que fazer isso. E o conselho dele vai totalmente na contramão. Ele fala assim: você tem que ser um bom administrador, você tem que entender bem de como gerir a empresa, porque independente da empresa, pelo menos isso é uma realidade no Brasil, independente da empresa, ela vai passar pelo filtro do seu primeiro ano, que é quando a maioria das empresas fecham. E se ela não fechar nesse primeiro ano, então ela vai passar pelo funil dos 5 anos, que é quando outra galera também fecha, abandona, desiste. E depois ela vai passar pelo teste dos 10 anos. E depois dos testes dos 10 anos, aí sim ela pode se dizer que é uma empresa consolidada. É impressionante como a gente se perde em tantas atividades, querer fazer tanta coisa, sendo que tem poucas das coisas que a gente faz que gera resultado. Assim como no outro vídeo, eu quero pedir para você, faça um exercício. Quais são as atividades que você faz que te gera valor
anote elas, pegue um caderno, anote elas. Quais são as atividades que eu faço que me geram valor? Quais são as atividades que eu faço que realmente me agrega algo de positivo e me traz prazer naquilo que eu faço? Eu não estou falando de você ficar rolando a tela do Instagram ou rolando a tela de uma rede social, porque isso gera dopamina, mas isso daí é um vício. É um vício, isso está destruindo a sua mente, está destruindo o seu intelecto, o seu senso de atividade. Porque se você entra numa rede social e se você não está nela, porque você está ali para agregar um valor para você, se você não está ali para fazer negócio, para fazer conexões, você está ali apenas para perder tempo, para dar informação para uma inteligência artificial. Você está ali para ser consumido por outros conteúdos, não para que o seu conteúdo seja consumido, entende? Então faça o exercício. Quais são as coisas que te tomam tempo e quais são as coisas que te geram valor e que futuramente vão te dar tempo se for questão financeira? Quais são as coisas que vão te dar liberdade? Faça esse balanço. E se o seu balanço for que nem a lei de Pareto, 80-20, você entender que 80% das coisas que você está fazendo não está te dando resultado nenhum, não está te gerando nada, mas tem 20% de atividade que você faz que te agrega muito valor. Deixa aqui nos comentários quais são essas áreas que te geram valor. Quero pedir para você também se inscreva no canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu quero pedir para você assista os outros vídeos do canal. Aqui a gente fala sobre crescimento pessoal, sobre crescimento espiritual e sobre família. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.